Banho tomado, café, coada. Bora começar mais um vídeo. A minha caneca de Luke. Essa caneca tem muito tempo já. Eu sempre fui apaixonada por Logan. Por isso que quando o dono dele, o ex-dono dele, né, quis dar botar ele pra adoção, eu adotei. Não foi na hora, ainda demorou um tempo. Vocês verem que eu não ajo tanto pela emoção. Eu pensei muito, principalmente por conta de espaço. Eu ainda tava lá na outra casa, né? E depois a gente veio pra essa, que foi muito melhor. E eu acho que, eu digo muito assim, né? Pra quem tem medo de ter filho, que quando você tem filho, você reage mais, você age mais, você se supera pra dar ao filho aquilo que tanto você quer. E às vezes você não acha que você consegue tal coisa, mas você se supera. Motivação, né? Você não tem um motivo pra se motivar. A verdade é essa, e teremos vídeo falando sobre isso, sobre motivação aqui, para vocês entenderem o quanto é importante. Mas vamos lá, ó, cafezinho. É meio-dia. Às vezes eu gosto de dizer para vocês os dias, para vocês acompanharem a loucura da minha vida. Mas enfim, vamos para mais um episódio da crocheteira empreendedora neurodivergente. Vamos, porque a pessoa tá o quê? Cansada. Eu tô sempre cansada. E E eu acho que isso não é só eu acho que todo mundo, hoje em dia, principalmente, e quem é empreendedor, vai entender que a gente sempre tá cansado. A vida de empreendedor não é fácil, no Brasil não é fácil, e ser mulher é triplamente menos fácil ainda, né? É bem difícil a gente ser empreendedor, é muito difícil. A gente não tem ninguém assim realmente para contar quando a gente é empreendedor, que até quem tá perto não acredita em você, não acredita que você é capaz, que é possível o que você tá pensando, sabe? Então, geralmente é você e Deus, né, para realizar todas as coisas. E a gente sempre diz muito, né, enquanto não acontecer, você vai guardando. Enquanto não acontecer, quando tiver tudo certo, aí você conta. E eu realmente acredito muito nisso, porque, gente, foi só eu falar para uma ou duas pessoas que tal coisa ia acontecer, que nada tá dando certo. E agora eu já entreguei para Deus, estou tranquila, estou esperando. Quando for para acontecer, acontece. Quando não for, acontece também. Enquanto isso, as contas estão se acumulando, o povo tá cobrando. Quem não deve, né? Quem não deve que não teme. E como é que fala? O cachorro comeu hoje a conta de luz. E a gente vai atrás de outras oportunidades. Às vezes as coisas acontecem justamente por conta disso. Você já está ali acomodado no seu cantinho, na sua zona de conforto, aí vem um negócio, te abala, foi o que aconteceu na pandemia, né? Para muita gente, aí você tem que mudar o rumo, recalcular a rota. E é basicamente isso que eu estou fazendo, porque eu estou atrás de outros projetos, novos clientes. E não clientes, pessoa física, mas clientes maiores, na verdade, né? Clientes que me tragam um retorno muito maior. Foi o que aconteceu com os projetos. Eu peguei 5 novos clientes, tirando os que eu já tinha, para poder dar essa movimentação e ver, né, se a gente consegue. Inclusive, estou aqui pensando, tá vendo vídeos no YouTube e aparece a propaganda venda para o governo. Será que tem como vender crochê para o governo? Mas aí, no caso, eu não estaria vendendo crochê, e sim os meus serviços, né? Como parecerista, eu fui olhar 2 editais, mas eles pedem já... como é que fala? Eles pedem que você já tem experiência, e eu não tenho como parecerista. Então eu tenho que fazer o quê? Atrás de novos editais, e foi o que eu fiz essa semana. E hoje basicamente também farei isto. E temos um gato. Aqui, ó. Atrás de colo. Teve um vídeo que eu mostrei, não foi uma gata minha? Então deixa eu mostrar essa aqui pra vocês. Esta aqui é Millicent Sofia, a minha primeira gatinha, junto com o irmão dela, que é o Luffy.
E, gente, eles são meu apoio emocional. Ela sempre vai dormir comigo. Assim que eu subo as escadas, ela fica aqui olhando pra ver se a cachorra não tá na porta, pra ela poder subir na cama, né? Que a cachorra não sobe na cama ainda. Então ela fica lá, sobe na cama. E quando eu deito, ela deita do meu lado. Eu já acostumei, ela vem pra cima do meu peito. Aqui também é a mesma coisa. Eu aperto muito ela, ela vai se embora. É só um momento de carinho que ela pede. Ela tem o quê? 3 para 4 anos já comigo. Eu peguei ela em outubro. Então acho que ela vai fazer 4 anos. Foi logo quando o Francisco ficou doente. Ela e Luffy. Luffy tá ali sentado na cadeira. Essa cadeira aqui é dele, porque só ele que deita. E se ele deixar alguém. E aí eles são da mesma ninhada, são irmãos. Então já peguei os dois com 1 mês. Então já dormiam comigo na cama. Luffy de vez em quando vai atrás de mim, mas é raro. É mais Millie mesmo. Millie todas as noites ela vai. E tem hora que eu tenho que botar ela pra lá, porque, meu Deus, ela abusa muito na hora de dormir. Mas não é sobre isso que eu vim falar com vocês, não. Hoje eu vim mostrar um dia, mais ou menos assim, também de empreendedora, aonde eu tô cansada, tô enrolando. Hoje eu tô de estagiária, tá? Porque eu tô aqui tomando café e enrolando. Já dei uma arrumadinha na casa. Perdi a hora para ir na padaria, então não tem pão, não tem queijo, não tem margarina mais. Que eu compro tudo na padaria, aqui perto. Porque eu fico só mantendo, né, as coisas. E hoje tem encontro das mulheres empreendedoras, então por isso que eu tô enrolando, porque já é meio-dia e pouco. Encontrei as duas. Estou até arrumadinha hoje, porque eu tava de pijama esses dias, que era feriado, né? Hoje é o quê? 22, quarta-feira. E eu achava que era 3 encontros e são 4, eu faltei um. Então eu vou tentar ir ao máximo do máximo para poder pegar certificado, porque a neurodivergência da pessoa não deixa. É uma das coisas que o pessoal diz muito, né? Que você começa uma coisa e não termina. Às vezes eu começo uma coisa e quando eu venho terminar não tem mais graça. Eu tô com uma caixa, olha só, meu sobrinho nasceu em outubro, dia 12 de outubro. Eu mandei 2 caixas antes de outubro para ele, né? Antes de nascer. E desde outubro eu estou, na verdade antes de outubro, eu estou para mandar a 3ª caixa, que está ali com kit higiene, com umas coisinhas, com presente de dia das crianças, de Natal. E a pessoa está enrolando. Apenas e somente estou procrastinando fazer isso. Por quê? Porque minha cabeça ela ainda não entendeu que eu teria que fazer isso já faz tempo. E aí fica jogando uma coisa, uma outra. Eu quero fazer uns tapetes para mandar também e eu tô aqui. Apenas e somente pensando em 10 mil coisas que eu preciso fazer, que eu tô no limite de fazer. E eu tô fazendo o quê? Coisas que não tem nada a ver, mas que vai me ajudar muito. Olha só, eu peguei um tutorial, na verdade eu peguei uma ideia. E isso aqui é muito maior do que o tutorial, tá? Ó, com fio de malha na minha cor, né? Que vocês estão vendo que eu não gosto nem um pouco. E aí eu fiz, né? Não deu muito certo. É uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu tô muito acelerada. São peças. Aqui eu não sei o que foi, que a parte de cima ficou maior do que a de baixo, mas era pra ter ficado normal. Não mudei ponto, não mudei nada. Provavelmente seja porque é fio residual de malha, né? E é assim, ó. Então ele tem esse furinho, que é uma tampa que eu não arrematei, né? Que é meu. Então ainda não arrematei, mas uma hora eu vou arrematar. E temos aqui um novelo de linha. Por quê? Porque eu vou fazer o negócio das flores e eu não consegui achar o fio de dentro. Mas mesmo que eu tivesse achado o fio de dentro, deixa eu ver se agora eu consigo. Eu creio que eu consigo, mas eu já tirei do plástico. Deixa eu ver, vamos ver. Achei. Pronto. Ah, tá. Achei o fio de dentro, né? Aqui é a linha Camila. E aí o que é que acontece? É muito chato quando você tá usando. Esse aqui nem tanto, porque esse aqui é um novelo novo. Mas quando ele vai se desfazendo, meu Deus, dá uma angústia. E agora pra botar aqui de volta. Bora, novelinho. Deixa eu ver se eu consigo, viu?
E aí, principalmente linha amigurumi, quando tá terminando, né? Cai muito no chão, sai embolando, aí trava. Aí eu vi um porta-papel higiênico, que o tutorial não tem nada a ver com isso aqui. Vi uns tutoriais, ó, conseguiu colocar. Vi uns tutoriais de pote de creme, aqueles da Scala, pra você colocar a linha amigurumi dentro, né? Você faz um furinho na tampa e passa a linha e tal. Só que essas linhas aqui, elas são maiores, então precisa de uma coisa maior. Dá pra usar com outros? Dá. Dá pra usar, até porque o fio de malha, ele expande, né? Todo crochê, na verdade, ele expande, ó, ele fica mais gordinho. Então pode ser que eu consiga usar também os outros cones. Aquele do que eu passei o verdinho nos trilhos. Aí também ajuda muito para os gatos não estarem mexendo. Apesar que os gatos acostumam muito rápido, é muito interessante, né? Eu faço coisas naturais aqui com eles. Então já boto barbante no chão, já boto linha também. E raramente eles vêm mexer. Só se eles estiverem muito, muito entediados. Aqui eu fechei demais, mas tudo bem. Ó. Tá? Então, eu já tenho um suporte, certo? Lembrando que todos os meus vídeos têm link, então eu vou colocar o link da Shopee de uma coisa parecida com isso aqui. Só que eu não queria comprar, né? E aí vocês veem como a gente consegue fazer de tudo com crochê. E também que vocês conseguem economizar. Então, em vez de eu comprar, eu fiz. E aí eu tenho esse suporte aqui que é bem antiguinho, tá? Custa em média aí uns 30, 40 reais. Mas tem um que é um só, tem um que é de outro jeito também. E eu coloco o link dele também aí pra vocês. Nos últimos vídeos também tem link, porque eu tô usando, estou finalizando esse cone, né? Lembra que eu tô fazendo meu mini trilho? Pois é. Eu já separei aqui, são 11 mini trilhos, a coleção. Aqui já tem 3, né? E eu estou fazendo por partes, então faltam 2 para fazer 5 e depois 6 para fazer os 11. E como eu tô hoje enrolando, provavelmente é o que eu vou fazer é crochê. Eu vou fazer isso aqui hoje já. Quando eu terminar aqui, até a hora de eu ir pra um encontro. E quando eu voltar do encontro, eu vou para os projetos. Porque, como eu disse a vocês, como que eu tinha que receber, que já era para eu ter começado, e provavelmente eu não vou... como é que fala? Eu não vou começar ele nem tão cedo, que eu já entreguei para Deus, né? Eu vou deixar ele atrasar mesmo. Vou atrás de outros projetos, vou atrás de outras coisas para poder me virar, né? Porque não vai ter muito o que fazer. Da hora que sair o dinheiro, eu recebo uma parte e o restante vai ficar lá guardado para quando eu fizer. O que eu queria fazer é um evento no dia 12 de setembro, que é o dia do crochê. Se ficar muito realmente atrasado e tudo mais, eu não conseguir fazer, eu vou mudar a data, tipo para dezembro, não sei. Né? Como eu falei em um outro vídeo aqui, a minha questão do neurodivergente, eu fico muito frustrada quando as coisas não acontecem como eu planejo, como eu pensei que elas iriam acontecer, que eu programei que elas iriam acontecer. Então me deixa muito estressada. E uma das coisas que eu acho que eu tava pensando, eu acho que foi o plano de trabalho, alguma coisa assim, por isso que eles estão enrolando para pagar, porque se eu não me engano, acho que eu coloquei para maio. E da outra vez eu coloquei para receber assim que eles estivessem pagando. E aí eu vou fazer projeto esse ano do mesmo, então eu vou dar uma olhadinha se não foi isso, para comparar. Então pode ser que eu coloque só para setembro do ano que vem agora o projeto. Então, já que me atrasou, vamos para outros, vamos para novos, vamos tentar outras coisas, né? Vamos tentar outros trabalhos, outros serviços. E aí, por isso que os projetos não vão parar. Geralmente eu dou um tempo para parar os projetos, para fazer mais simples. Mas dessa vez não dá. Eu já peguei até novos editais federais para tentar.
E é como eu disse a vocês, né? Tentar vender pro governo, quem sabe eu não consigo. E tentar um vereador para apoiar meus projetos também, quem sabe. Mas enfim, vou ter que correr um pouquinho atrás esses dias, captar novos clientes para poder segurar o rombo que o atraso desse tá dando, né? Mas tudo bem. Vida de empreendedor é desse jeito, de uma hora para outra a gente tem 300 demandas, um boleto de não sei quanto para pagar. Minha vizinha aqui tá pagando no baixa renda R$15 de energia. O meu mínimo, se eu não me engano, foi 70 reais. Mas geralmente vem 100. E eu até ia olhar, que eu acho que esse mês veio menos. Deixa eu dar aqui uma olhada. Eu não sei se esse mês veio 70. Veio sempre que o cachorro comeu energia, comeu papel, né? Mas depois eu vou olhar. É como eu disse a vocês, né? Por que eu gasto mais energia? Primeiro que eu tenho chuveiro quente. Então, quando é muito tarde que eu vou dormir e tomar banho, eu tomo nele quente, mas eu não deixo ele ligar direto. Segundo, que eu tenho muitas coisas eletrônicas, como micro-ondas, a airfry, a chaleira elétrica, a panela de arroz. Então, sim, eu uso muito mais energia do que ela, né? E o ventilador ligado 24 horas, porque eu desligo aqui e ligo lá no coisa. Se eu sair e tiver muito quente, eu deixo ligado, por causa de luga. Então essas coisas, né, encarecem muito e tá tudo bem, porque metade eu pago, no caso 50 conto, e metade é a empresa, então tá tudo bem, por enquanto. Chega um momento que nós vamos ter que aumentar tudo. É um absurdo. Vocês já perceberam que se vocês colocam, vocês sabem que se você for abrir, por exemplo, um ponto, uma loja, alguma coisa, e você coloca energia, você coloca com CNPJ, e ela sim, ela vem mais caro, independente de você usar como residência ou não. Se você não usar nada, ela vem mais cara só por ser CNPJ. Pois é, e temos que nos preparar para isto, né? Questões de empreender. Se eu quero ganhar mais, se eu quero trabalhar menos, que não acontece, mas pelo menos eu trabalho com o que eu amo, e aí o trabalho fica um pouco mais leve. Inclusive eu gosto muito dos projetos também, né? Eu gosto de escrever a história do projeto e ver ele se concretizar. Isso é muito legal. Estou buscando também mais reconhecimento para mim, para ver se abre outras portas. Eu ia vir falar, né, da questão do empreendedor também aqui com vocês, por conta... Deixa eu ver aqui uma coisa na minha agenda. Eu tava TDAH aqui, trocando de assunto, peraí. Eu tenho outras coisas pra fazer. Eu quero ver se eu gravo 3 vídeos hoje ainda com esse, né, pra deixar pronto pra semana que vem. Era isso que eu ia botar aqui, né? Mais um episódio da crocheteira, empreendedora e neurodivergente. Os desafios de ser empreendedora. Primeiro que ser mulher no Nordeste e no interior do Nordeste, no Agreste de Pernambuco, minha gente, eu já perdi de alugar casa porque eu não sou casada. Até o preconceito é grande. E assim, pra mim não tinha necessidade nenhuma. Às vezes eu fico pensando assim, na questão de que eu sou gorda, que eu sou mulher e que eu não sou padrão, né, de beleza, mas que eu nunca sofri preconceito. E na realidade não é que eu não sofri preconceito. Eu já sofri assédio, eu já sofri preconceito, sim, por não ser casada, como eu disse a vocês, por ser uma mulher sozinha. Eu já sofri preconceito por não ser padrão e homens com quem eu me relacionei serem padrão, porque eu gosto de homem bonito, vou mentir, né? Tem gente que gosta, eu gosto de um careca, mas Francisco era bonito, o pai de Logan é lindíssimo, e outros que vinham aqui também são muito bonitos, e eu já sofri preconceito por isso também, né? Porque se eu me relaciono com alguém bonito e eu não sou
Se eu me relaciono com alguém padrão, porque beleza vem de quem vê, né? Não tem nada a ver com isso. Eu posso achar lindo um homem loiro dos olhos azuis e outra pessoa não. Por exemplo, eu não gosto de homem bombado. Eu não gosto de homem musculoso. Nunca gostei. Não acho graça. Tá? Aí tem mulher que gosta de um homem com a barriguinha. Eu gosto. Então pronto, assim, beleza tá no olho de quem vê. Mas enfim, resumindo. Eu já sofri preconceito quando eu era mais nova. A diferença é que o TDAH não deixava eu ver o preconceito. Não deixava que eu percebesse o preconceito. E muitas vezes isso acontece quando você é padrão, quando você é branco, né? Você não é pardo, você não é negro, você não é indígena, tal, não sei o quê. E as pessoas que tem mais o fenótipo, né? Elas percebem não, elas sofrem tantas vezes que aí elas já sabem quando é até um preconceito velado. E às vezes eu dizia, mas eu nunca sofri bullying. Não é que eu não sofri, é que eu não prestei atenção, eu não sabia se aquilo era ou não bullying. Eu dizia até que eu tinha uma autoestima muito elevada. Mas sabe quando você não se importa com a opinião do outro? Eu já não me importava, já não me interessava. E quando a minha mãe ficou doente, eu tava muito cansada para prestar atenção nisso. Então, né, hoje que eu sou adulta, que eu sou mulher, que eu sou independente, eu percebo muito mais, principalmente porque eu aprendi mais a lidar com as coisas. Eu não sabia quando alguém tava me chamando para sair, quando algum homem tava afim de mim, quando algum menino queria ficar comigo. Tanto que eu só vim namorar com 30 anos com o Francisco, porque se não chegasse para mim me chacoalhar, se disse, eu quero sair com você, eu quero... Pra mim não era nada. Pra mim a pessoa só tava falando e só era um conhecido, amizade, não tinha nada. Pra mim não tinha nada daquilo ali. Eu nunca soube como era que as pessoas começavam a namorar. Aí tem uma prima minha que ela terminava um namoro e já engatava outro. Eu dizia, eu queria saber como é que tu já termina um namoro, já engata outro, um atrás do outro. Não chega nem a estar ficando com ninguém, já engatando namoro. E eu tinha que prestar atenção demais nas coisas assim que pra mim são supérfluas, né? São coisas que pra mim não precisa tanta atenção, mas que depois, né, faz diferença. E aí hoje eu presto mais atenção. Eu presto mais atenção porque, como eu disse a vocês, eu já passei por assédio, eu já passei por situações de preconceito mesmo, de racismo. Eu já tive preconceito por ter um currículo muito bom, né, para trabalhar em cargos pequenos, então eu tive que acabar omitindo muita coisa. Então eu comecei a ter que omitir o que eu já tinha feito, por exemplo, eu tenho ensino superior, então eu dizia só que eu tenho ensino médio, sabe? Mudar muitas e muitas coisas para poder conseguir um emprego, porque meu currículo era bom demais para determinadas coisas ali. E hoje eu percebo mais em questão até de ser mulher. Porque você parece um homem, porque eu sou independente, porque eu pago as minhas contas, porque eu não preciso, porque eu posso dizer um não, eu não preciso que um homem venha me sustentar. Minha gente, é muito interessante. E a gente como mulher conseguir se posicionar no tempo de hoje. Eu tava vendo um vídeo falando de uma mulher que tá no Big Brother, dizendo que ela se posiciona, que ela tá pra ganhar o Big Brother, porque ela é uma mulher que ela se posiciona, tal, que ela vai e ela briga pelo que ela acredita. E aí eu pensando, eu até me posiciono, mas eu não gosto de briga. Eu gosto de discutir, de debater. Desde a escola, do ensino médio, eu já fazia isso, né? A professora, eu querendo fugir de um debate, a professora esperou eu chegar na sala para começar o debate. Minha gente, vocês acreditam? Não. O dia do debate era terça, eu faltei na terça para não ir pro debate. Na sexta, quando eu fui, ela botou o debate só para eu debater. Eu falo bem, eu aprendi, eu tive que aprender a falar bem, principalmente por conta da cabeça, né? Porque é mais rápida do que o que eu falo. Então eu tive que fazer muita oratória. Na faculdade também eu tive que
lembrar, muitas vezes eu esqueço como a palavra é falada. Eu tenho facilidade com outras línguas e isso às vezes complica muito a minha cabeça. Eu não sei como é que uma pessoa consegue falar 3, 4 idiomas. Apesar de eu conseguir entender muitas vezes 3, 4 idiomas diferentes, às vezes eu tô escutando uma coisa, ele muda, sei lá, alguma coisa que eu tô assistindo e vai para outra língua e eu tô entendendo o que tá falando e do nada eu percebo que tá em outra língua. Mas enfim, né? Então, é muito difícil ser empreendedora no Brasil sendo mulher. Você tá sozinho. As pessoas que você acha que vai lhe ajudar, lhe apoiar, não vão, tá? Muito pelo contrário. Essas vão ser as primeiras que vão te decepcionar. Você vai passar por muito perrengue. Você vai ficar devendo, porque ter dívidas não é vergonha pra ninguém, tá? Você tá devendo, você ter dívida. Eu tava vendo um vídeo de uma mulher que ela tá nos Estados Unidos. Ela é uma artista, né? E ela era casada, o marido foi-se embora, voltou pro Brasil, deixou ela lá. Ela disse com uma dívida de mais de 7 milhões. 7 milhões de dólares. E de vez em quando ela tá fazendo os vídeos de vlog, né? Porque ela não tá conseguindo mais trabalhar, que ela tá vendendo a casa que ela tem. E pense numa senhora casa, viu? A casa dela tem 5 quartos. E uma casa dessa nos Estados Unidos, em Los Angeles, é milionária. E aí ela tá vendendo a casa, tá fazendo a mudança. E ela de vez em quando tá conversando nos vlogs e chora muito. E eu gosto muito de ver vídeos, principalmente de mulheres, né? E ela resolveu ficar nos Estados Unidos com a filha. Continua trabalhando com a parte artística, que ela já trabalhava lá há muitos anos. Se eu não me engano, a filha dela tá com 16. E ela mora nos Estados Unidos há uns 10, 14 anos, por aí. Tem outra que eu também acompanhava, que fazia os vídeos, que o filho dela tem autismo. E ela também ficou nos Estados Unidos, porque o marido dela trabalhava viajando pelo mundo. E ela disse que não ia mais, não estava mais dando certo. Ela ficou e ela trabalha como consultoria de beleza. E casou com uma americana agora, tal. E tem um trabalho dela, teve outra menina também. E mudou, acho que ela morava no Texas. E aí ela foi para outro lugar, não lembro. Mas enfim, e eu gosto muito de ver essas histórias de vida, são histórias reais. Agora imagine você tá devendo do nada, porque ela não sabia que tinha essas dívidas. Ela não sabia que tinha negócio de impostos, de não sei o que. 7 milhões de dólares. E aí ela tava explicando, né, algumas coisas, como é que funciona nos Estados Unidos. Ela vai vender a casa, como eu disse, uma casa de 1 milhão. A casa dela é uma casa caríssima, né? Então ela vai vender a casa e vai ver um outro local pra morar, um estado mais barato, um local mais barato, porque só ela e a filha, né? E conseguir se reerguer de novo, e com certeza ela vai. E desespero não adianta. Então muitas vezes você tá vendo uma pessoa conversando, falando, que nem eu tô aqui com vocês, mas não sabe que a pessoa tá passando por muita coisa. Eu tava até falando com uma conhecida minha, dizendo a ela assim, que eu tava pra viajar esse final de semana agora, mas era tudo pago, né? Eu não ia gastar com nada. E muita gente, se eu tirasse foto, fosse postar e tudo mais, e aí as pessoas dizerem, porque você tá com dinheiro, principalmente as pessoas que eu faço projetos. Eles acham que todos os projetos que eu faço pra mim são todos aprovados. E na verdade não é assim. Né? Nem todos os meus projetos são aprovados, porque às vezes eu arrisco um valor maior, eu arrisco algo que eu ainda não tenho um portfólio suficiente, né? Não tenho um projeto ainda aprovado suficiente, feito suficiente. Até o momento eu só tive um projeto feito, finalizado, todo certinho. Tô para finalizar um meu ainda esse ano. Se Deus quiser eu ainda faço 2, mas não é assim, porque os projetos, as pessoas tanto sabem que eles dão prazo de 2 anos para você finalizar um projeto inteiro. E se o projeto é grande, imagine quanto que realmente não demora, né? Mas enfim. E aí as pessoas às vezes não vêm. E aí eu conto pra vocês, estou devendo? Estou, claro que eu estou.
tenho dinheiro suficiente para pagar o básico, o meu custo de vida hoje, para não passar a necessidade de faltar um absorvente, de cortarem a água, de cortar a luz, de estar atrasando meu aluguel. Isso aí não. Isso é uma coisa que também eu não me permito, né? Mas que eu estou devendo outras coisas, estou negociando cartão de crédito, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, né? Como eu disse a vocês, eu tenho investimentos, mas eu tenho investimentos que são trancados. E é aquela coisa, nem toda emergência é emergência. Graças a Deus não tem faltado. E eu tô procurando já outros mercados, outros clientes para suprir isso aqui. E meu investimento tá lá guardado. Porque se eu tô fazendo um investimento, por exemplo, para minha aposentadoria, a gente tá em 2026. Eu tô com 38 anos. Eu quero me aposentar com 68, 70 anos. Mais 30 anos aí na frente. Esse investimento, ele tem que estar pronto para eu ser usado lá para 2056. Então ele está trancado. Eu não estou usando ele. Inclusive, se prepare que essa semana já vai ter a atualização do projeto Menina Mimada para eu mostrar para vocês como é que eu começo a guardar dinheiro e como é que eu começo já me motivando também a cada vez mais guardar dinheiro e investir, tá? Eu já comecei, já tô super feliz, porque em poucos dias eu achei que não ia dar certo e super que deu. Então, sim, esses investimentos é o que eu não vou abrir para vocês, porque isso é muito particular para mim. Mas os outros que eu tô começando agora do zero, basicamente de novo, como a minha renda, a minha reserva de emergência, né, minha reserva financeira, que eu já usei toda, que eu já tô terminando, finalizando, eu acho que tem uma... Não, tem não. Tem não. Tem uma que tem R$ 86 se tiver muito. E por aí vai. A gente passa perrengue, gente. Se uma pessoa normal trabalhando CLT passa perrengue, imagine você sendo empreendedor. Que muitas vezes você tem que vender o almoço para comer na janta. Que muitas vezes você tem que virar noites e noites trabalhando. É cansativo, é exaustivo. Eu dou esse alerta aqui para quem quer viver do crochê, porque se você quer viver do crochê, você vai ter que ser empreendedor. Você vai ter que se ver como empresa. E além de ser desanimador, além de ser muito difícil, é desanimador e é assustador. Você vê dinheiros enormes entrando na sua conta que você nunca viu. Você dever milhões que você nunca achou que ia dever aquilo ali. E você conseguir, você olhar para trás e ver que pagou. É recompensador. É motivador demais. Você imaginar que você estava com uma dívida de 30 mil, 40 mil, isso por baixo, tá? E você vê que você conseguiu pagar aquilo ali. Que muitas vezes você nem atrasou. Uma das coisas que me desanima muito como empreendedora, por exemplo, é a questão de você muitas vezes precisar de um empréstimo como empreendedor e você não consegue. Algumas dão tipo R$ 500. R$ 500 pra mim não tem como, não funciona. Não mais. Já me ajudou muito, mas hoje em dia não. Né? Tem fontes de crédito, porque quando é para o empreendedor, os juros são muito mais baixos, né? Então vale super a pena. Às vezes você tá com 2, 3 dívidas, tá devendo aqui e ali, e aí pronto, você tá devendo um cartão de crédito que os juros é de 12% ao mês. E aí você pega um empréstimo que é de 9% ao ano, porque você é empreendedor e eles fazem esse tipo de empréstimo. Então, vale a pena você pegar um empréstimo para isso. Vale a pena você pegar um empréstimo para você alugar um lugar novo, para você comprar material que você precisa, para você ir para uma feira, né? Para você ir para uma capacitação. O melhor é você ter já guardado esse dinheiro. Mas se você não tiver e for uma grande oportunidade, vale sim super a pena. E hoje eu vim fazer, na verdade, esse desabafo de como é difícil e dar esse alerta. Você quer realmente viver do crochê, então saiba que não vai ser fácil. Vai ser muito difícil. E não vai ser de uma hora para outra.
E se você quer viver do crochê, quer ser empreendedor, pode ter certeza que você já vai começar com uma dívida. Uma dívida de todos os meses, que se chama DAS, que se chama MEI. Você vai abrir o seu MEI e já vai ter o seu primeiro compromisso financeiro, que é de todos os meses você pagar. Porque se você não pagar, você atrasar, você deixar para lá, você vai ficar devendo. Vai virar uma bola de neve. Se você não quiser mais, antes de você ficar devendo, você vai lá, encerra, né? Paga o que tem que pagar e deixa encerrado. O problema é que muita gente acha que é igual dívida de cartão de crédito, dívida de alguma coisa que você não tá vendo ali os juros, não estão lhe cobrando, né? E que vai sumir com 5 anos. E não é assim que funciona. Tanto que para você receber o dinheiro dos projetos, você não pode dever o DAS, porque ele bate lá na Receita Federal, que você está devendo um imposto. Então é a primeira dívida financeira que você vai ter. E é por isso que eu boto e bato na tecla que você coloque dentro da sua precificação realmente todos os custos além do material. Coloque água, coloque luz, coloque passagem, coloque tudo. Você tem que sentir a pressão de estar devendo tudo aquilo ali. Porque como empresa você vai ter que pagar o salário do seu funcionário, que é você. Entendeu? Então não acho que é fácil, não acho que é simples. Cada mês que passa que eu vejo que eu errei, que eu dei um passo maior que a minha perna, que eu tô devendo isso e aquilo, eu fico não desesperada, eu não fico triste, mas eu levo como aprendizado, né? Mas eu fico super chateada com o meu financeiro, que sou eu mesma que cometi esse erro, tá? A mesma coisa, muitas pessoas, eu sei que dá muita tristeza quando você leva um golpe, por exemplo, que você perde um dinheiro, que você achou que estava comprando material e era golpe, isso e aquilo. Mas é aquele puxão de orelha que você tem que dar em você mesmo. Imagina que você é seu funcionário. E o seu funcionário chegou com essa super proposta de fazer a compra ali e tal, e você foi, autorizou a compra e era um golpe. E aí, como é que faz? Inclusive, eu vi ontem no jornal, peraí. Antes que o café esfrie demais. Um casal analfabeto de mais de 60 anos que construíram um império com gás, com água, com outras coisas, em torno de mais de, acho que 3 milhões o patrimônio deles, que dava lucros de 200 mil por aí por mês, alguma coisa desse estilo, e que foram traídos pela própria filha. A filha caçula, que fez a administração, dizendo que ia ajudar os pais, que ia, né, deixar os pais se aposentar, ia manter aquilo ali, roubou tudo, ficou devendo ao governo, pegou vários empréstimos, fez tudo de errado que ela podia fazer para conseguir cada vez mais dinheiro. Parece que vendeu tudo, isso que são 4 irmãs. E a caçula fez isso, sumiu no mundo. E agora os pais estão processando a própria filha. Então imagine, né? Você, alguém de dentro da sua casa, que você criou, que você deu à luz, fazer isso. Então a gente comete erro, que a gente mesmo imagine um funcionário que você for colocar ali e tudo mais. Por isso que eu digo que você tem que ver como empresa, ver como funcionário. Hoje, como eu estou dizendo, eu estou estagiária, então eu estou aqui enrolando, mas daqui a pouco eu tenho que vestir o personagem da empresária para ir para o encontro de mulheres empreendedoras, aonde eu não só aprendo, mas também eu passo conhecimento para as pessoas que estão ali, aonde eu posso captar novos clientes, que na verdade eu captei um, que eu preciso finalizar um projeto para enviar, né? Então, que eu faço networking, já vou conhecendo outras pessoas, fazendo outros contatos ali e tudo mais. Principalmente nessa parte de projeto também cultural, né? Que veio uma pessoa conversar comigo, eu expliquei, mas que ainda não está pronta, porque às vezes a pessoa tem que se preparar financeiramente, se preparar com documentos e tudo mais. E os projetos que tinham, gente, era muito rápido, uma semana, como agora também, né? Não que teve uma semana para fazer, mas foi uma semana que eu tive para poder fazer.
São prazos muito apertados. E graças a Deus ontem, apesar de eu não enviar os projetos, eu já comecei a colocar os anexos, já comecei a fazer, né, os projetos. Eu também tenho que pensar. Essa parte do pensar no projeto me cansa demais, é o que mais cansa, é o que mais demora, é o que mais dá trabalho, tirando documentação. E como eu disse, né, eu tô de estagiária. Aí daqui a pouco eu tô de empresária. Quando eu chegar, eu vou direto para os projetos. Eu vou para crocheteira também, né? Aqui, daqui a pouquinho para produzir. Social media, vou gravar os vídeos, como eu tô gravando agora. Edição também. Tem um outro que eu tenho que editar. Esse vídeo já tá com 40 minutos. Eu só conversando com vocês. E quando eu for fazer os projetos, eu vou aí para a parte também de projetista. Já é outra função, já é outra área. Sem falar na captação de clientes, né? Na captação de novos clientes, que é o que eu vou fazer quando eu chegar do encontro, porque eu vou olhar mais 2 editais novos para ver se eu tenho condições de participar. Como eu disse, eu fui olhar um para parecerista e eu não me encaixava, então eu vou olhar um outro para ver se eu consigo me encaixar, né? E eu conseguindo, a gente tem que tentar. Teve um que eu tentei, minha gente, quanta burocracia. Eu não consegui entender o que é que eles estavam pedindo de um dos anexos. Uma certificação, não sei de quem, então eu não consegui. E deixei de lado porque eu não consegui fazer. Então você tem que vestir todos esses personagens. Eu acho que pra mulher, por isso que tem muita mulher que é empreendedora, né? Porque a gente tem diversas personalidades, né? Uma hora a gente é mãe, outra hora... Por isso que a gente consegue desempenhar várias funções. Mãe, filha, esposa, dona de casa, e a gente se dá o melhor naquela função ali. Eu digo que eu tenho diversas... como é que fala? Diversas personalidades. E tenho as minhas pelúcias, então de vez em quando eu pego, fico pensando, digo, você vai ser de compras, você vai ser disso, você... Vou fazer uma reunião com as minhas pelúcias... Para poder, às vezes, eu preciso separar as funções para eu poder entender o que eu estou fazendo. Porque quando é muita coisa, eu acabo me perdendo e não consigo fazer. E eu estou pensando em gravar um vídeo fazendo essa comédia aqui com vocês para vocês entenderem. Reunião da empresa. E aí eu vou botar minhas pelúcias. Eu queria botar os bichos, mas eles não ficam quietos. Botar as pelúcias e dizer, ó, Joaninha, você é de compras, então segura a mão que a gente ainda não tá nessa fase, mas eu preciso da lista de compras. Aí a Joaninha disse, eu preciso do pessoal do almoxerifado para fazer o controle de estoque, que eu tô super atrasada com isso também, para poder fazer a lista das compras. Sabe? É mais ou menos nesse estilo. Temos mais um gato. De novo. Não reclame não, que foi você que veio pro meu colo. Ó. Já fui. E é isso. Vou pulando de galho em galho, atrás das coisas. Se você quer, eu dou super conselho. Gente, é muito bom. Mas saiba que você vai estar sozinha. Que você que já é mãe, já é dona de casa, já é esposa, você vai ter que ser empreendedora. Você vai ter que ser a pessoa que faz as vendas. Além de produzir, que você já faz, né? Você vai ter que ser de vendas e vai ter que ter criatividade para vender, para fazer campanha, vai ter que ser social media, até você conseguir ter capital para começar a terceirizar. Começar a... como é que fala? Começar a contratar pessoas para trabalhar para você de forma terceirizada no primeiro momento, né? Para fazer essas coisas. Então eu preciso de uma pessoa para social media. Então eu já fui ver quanto é. Preciso de uma pessoa... Eu faço orçamento com vários profissionais. E assim, eu fiz com um no ano passado. Mas ele só vai trabalhar comigo agora. Eu fiz com um fotógrafo há 2 anos atrás o orçamento. Vou ter que refazer de novo, vou. Mas ele vai trabalhar para mim esse ano nos projetos. E eu vou colocar ele para fazer tudo de uma vez, um pacote só, para poder já me ajudar, sabe? Então, gente, é muita coisa para pensar, é muita coisa para organizar. Então, quando eu sumo daqui,
é porque as coisas já ultrapassaram o que era para fazer. E quanto mais coisas vocês fazem, eu tenho uma loja, eu vendo na Shopee, eu tenho uma banca na feira, eu vou para feira de artesanato, eu tenho um centro de artesanato que eu levo peças também. Quando essas coisas começam a aumentar, e ela tem que aumentar, tá? Não tá errado, tá certo. A gente tem que ter mais de uma fonte de renda, mesmo dentro do crochê. Inclusive, teremos vídeo aqui falando sobre renda extra, né? Hora extra do crochê, renda extra no crochê. Vocês entenderem realmente como é que funciona e que dá certo. Quando você tem essas fontes de renda, cada uma delas, você vai ter que administrar cada uma delas, né? E às vezes você vai se sobrecarregar. Então vai ter que chegar no momento que quando você não dá conta e você precisa de alguém, por exemplo, eu preciso de alguém pra... Eu crocheto super rápido. E aí eu dou aula, eu tenho algumas alunas, e aí uma dessas minhas alunas, ela não tem esse crochê assim tão rápido, ela não tem... Como é que fala? Ela não tem tanto interesse em fazer e vender, né? E aí eu preciso de uma pessoa para arrematar e colocar etiqueta. Por que não contratar essa pessoa por produção? Vou te dar R$3 por peça, vou te dar tanto por dia. Você vê aonde cabe ali, dentro das suas peças. E talvez até antes de você fazer isso, se você tiver filho, tiver sobrinho, tiver... né? Porque criança sempre gosta de ganhar um agrado ali. E uma das minhas clientes de projeto, ela disse que trabalhava o ano todo de doméstica na casa da madrinha, para no final do ano ganhar um vestido feito pela madrinha, que era costureira. Então, assim, não é pra gente também escravizar ninguém, né? Mas você consegue ali dar um agrado. Aí todo final de semana a tia vai levar você. Todo final de semana vai ter uma coisa assim, você ajuda a tia aqui. E aí você vai ensinando também, né? Porque quem sabe ali você ensinando, aquela pessoa já vai começar a trabalhar com você. Não é só pra você, mas com você, sabe? Às vezes traz até novos clientes, traz novas demandas. Então, assim, aí, por exemplo, vai ter de junho, geralmente é assim, de junho até dezembro, eu pretendo ter uma pessoa aqui para trabalhar comigo, pelo menos 3 vezes na semana, para arrematar, para queimar ponta, para arrematar, para colocar minhas etiquetas nas peças. E aí eu vou ter que fechar um salário com essa pessoa, né? Um valor ali com essa pessoa. Como é que eu já vou começar a me programar isso antes? Eu tenho que já colocar isso dentro do custo da empresa. Para quem não viu minha live aqui falando sobre o projeto Menina Mimada, eu falei sobre o custo da empresa. Como é que eu faço e como dá certo para mim, tá? E eu não saio perdendo, muito pelo contrário, eu ganho muito bem. Então, eu já consigo fazer isso, né? Eu consigo fazer isso, e aí eu boto esse custo dentro da empresa. Durante 6 meses, eu já aumentei o valor das peças, até porque teve várias coisas diferentes, né? Eu tô com casa nova, a internet aumentou, o aluguel aumentou, a internet aumentou, a luz aumentou, que não tinha, a água também que não tinha. Então todas as minhas peças elas tiveram, o material aumentou. Então todas as minhas peças eles tiveram reajuste. Dentro desse reajuste tem esse custo dessa pessoa, que em vez de 6 meses, depois eu quero manter por 1 ano. E isso vai, ó, gente, 1 ano planejando, 2 anos tentando, até conseguir ter aquilo ali, pra realmente chamar a pessoa, pra ter a pessoa aqui, que nem a pessoa pra fazer a faxina, do mesmo jeito. Não é nem só a questão do dinheiro, muitas vezes da própria pessoa, tá? Que às vezes também não vai querer trabalhar, não vai querer estar ali, né? Então a gente tem que ver todas essas coisas, selecionar bem quem vai trabalhar. E tendo, né, já pegando ali o valor, tudo certinho, a gente pega e vai conseguir contratar, né,
conseguir contratar essa pessoa para esse tempo e você vai ter já aquele fluxo de caixa, já vai ter ali. Você conseguiu manter 6 meses daquela pessoa, 1 ano daquela pessoa, então você já consegue contratar aquela pessoa ali, porque você já vai estar o dinheiro guardadinho, separado. Mas menino, vai, moleque, embora, leva teus filhos. E como é que fala? Ai, agora me perdi com essa gata. A gata maga. Os filhotes tá atrás dela. E ela procurando um lugar pra amamentar eles, que não era nem pra eles estar mamando mais, porque já estão comendo. Mas enfim. E aí você vai começar a terceirizar o seu trabalho. Você vai ver que a empresa está crescendo. Isso é normal, tá? Isso é normal. Se você quer crescer, se você quer mais. Se você não quer manter ali só o salário mínimo, por exemplo, seu, sem grandes, né? Você dá conta, você só faz a encomenda, por exemplo. Ou todas as pronto entregas que você tem já tá ali certo e tudo mais, ok. Tem muita gente que funciona, mas tem muita gente que não funciona, tá? Tem muita gente que não funciona porque aonde mora não tem tanta demanda. Então aí você começa a fazer, por exemplo, para fora e do nada a sua empresa estoura. Uma das coisas também que eu tava vendo do vídeo da pessoa do BBB foi sobre isso. A menina tava dizendo que ela foi pro BBB, tudo que ela levou de moda, de roupa, de acessório, de sapato, de bolsa, maquiagem, é tudo nacional. E tudo, essa parte menor de bolsa, roupa, a parte de bolsa, roupa, maquiagem não, roupa, sapato e bolsa, lingerie, tarará, ela levou tudo de comerciantes pequenos, tá? De lojas pequenas que não eram vistas e tudo mais. Muitas peças delas bombou e os donos, né, das peças das empresas disseram que esgotou com pouquíssimo tempo, que deu aquele boom. Então pode ser sim que aconteça, às vezes demora, mas de uma hora para outra, quem sabe, dá um boom aí. Uma que deu um boom muito grande, por exemplo, no crochê, foi a Michele Andrade, que ela é daqui de Pernambuco. E ela começou com uma peça aqui de crochê, depois foi com frusca, depois foi não sei o que, e o look dos shows dela em crochê, e deu um boom muito grande, né, para as crocheteiras ali que estavam fazendo as peças dela. E quem sabe, de uma hora para outra, isso não acontece com você. Então você tem que estar preparada para isso, tem que estar preparada para crescer. Apesar de parecer que demora muito, mas é como o vídeo que eu falei, o futuro tá bem aí, o tempo passa e ele tá passando muito rápido, tá? Vou finalizar o vídeo por aqui, porque já tá quase 1 hora e é uma aula do episódio da crocheteira empreendedora neurodivergente, que nem deu tempo de eu falar, mas, gente, quando eu começar aqui a fazer as coisas, eu sou do mapa, realmente, nem consegui divulgar as coisas, eu não tô conseguindo. Mas enfim, é normal, né? É ok. É isso mesmo. E aí eu vou botando foto aqui pra vocês do encontro das mulheres, porque eu também não vou gravar lá, né? Mas eu vou tirar uma foto e outra eu boto aqui pra vocês verem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pra você, especialmente, que quer viver do crochê, que quer ser empreendedora de sucesso, né? Que quer crescer. Apesar de parecer que você tá sozinha, estamos aqui. Eu, a minha comunidade, estamos juntos para crescer juntos. Então, se tiverem dúvidas, se tiverem qualquer coisa, comentem aqui embaixo, tá bom? Lembrem que tem link aqui também para vocês comprarem algumas coisas que eu sempre indico, ó. Super beijo, deixem like e até o próximo vídeo.